A paz, meus irmãos. Vamos lá então para mais um capítulo do estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 24. Esse capítulo é bem extenso, né? Tem 67 versículos e por isso eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 9, mas nós vamos comentar todo o capítulo, tá bom? Claro que de forma resumida no decorrer do vídeo. Diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: E se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Bom, após o Abraão passar por um processo doloroso, que foi a morte da Sara, sua esposa, né? Vimos isso no capítulo anterior. Abraão agora ele vai providenciar uma esposa para o seu filho Isaque. Naquela época os casamentos eram arrumados pelos pais, né? E Abraão já havia provado na pele o que acontece quando alguém sai da direção de Deus para fazer do seu jeito, né? Quando ele se relacionou com Agar. Então ele não queria que Isaque se casasse com uma cananeia. Então Abraão ele enviou o seu servo mais velho, provavelmente o Eliezer, ainda que o texto não diz, mas Abraão enviou esse servo para buscar uma esposa para o Isaque na Mesopotâmia, onde estavam sua parentela, né? O Naor, seu irmão, os filhos dele, os seus netos, né? E o capítulo começa dizendo que o Abraão já era velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Ou seja, mesmo sendo amigo de Deus, mesmo sendo pai na fé, um exemplo de fé, mesmo sendo muito rico, né? Tendo grandes experiências com Deus, sendo extremamente abençoado por Deus, o Abraão envelheceu e está caminhando para o destino final de todo ser vivente, né? Irmãos, tudo que não só o Abraão conquistou, mas tudo que nós também conquistamos, diz respeito somente a esta vida, né? Tudo passa. A única exceção é a coroa da vida eterna, né? Por isso que nós devemos guardar aquilo que nos garante essa coroa, que é a nossa fé, para que ninguém nos tome essa coroa. Ela é o único bem eterno que nós temos. Mas o fato é que todos nós estamos envelhecendo dia após dia e se aproximando cada dia mais da morte física, né? Hoje nós estamos mais velhos do que ontem e amanhã nós estaremos mais velhos do que hoje e assim vai. Interessante que é uma cultura mundial, né, se comemorar o aniversário, mas na verdade não é somente um ano a mais que estamos vivendo, e sim um ano a menos do nosso tempo nessa terra, né? O crente fiel tem motivo sim para comemorar o aniversário, né? Mesmo sabendo que se trata de um ano a menos de vida, afinal o apóstolo Paulo disse que o morrer com Cristo é lucro. Mas e o incrédulo? Então, meus irmãos, conforme diz o apóstolo Pedro, né? No tempo que nos resta na carne, não vamos viver mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? E que Deus nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, conforme disse Moisés no Salmo 90, versículo 12. Bom, seguindo aí no texto, o servo de Abraão então questionou: e se a mulher não quiser vir comigo, né? Pode acontecer.
Então Abraão propôs fazer um juramento do servo ir até a Mesopotâmia e fazer o que ele mandou. Se por acaso a mulher não quisesse vir, então o servo ficaria livre desse juramento. E aqui, irmãos, a gente vê o quanto esse servo era realmente temente a Deus e fiel ao seu senhor Abraão, né? Notem que ele foi lá, ele colocou os camelos junto a um poço de água. Irmãos, o servo podia muito bem ir até lá, para não ficar com a consciência pesada, né? E chamar qualquer uma ali. Se a mulher não quisesse, ele voltaria sem nem insistir, né? Afinal, eu fiz a minha parte. Só que no versículo 12, diz que ele orou a Deus para que desse tudo certo, né? Irmãos, se todo crente orasse antes de tomar qualquer decisão, como esse servo fez, principalmente no que diz respeito a algo tão sério como o casamento, certamente não haveria tantos divórcios, tanta frustração, tanta decepção no casamento, né? O problema é que muitos nem oram, vão pela beleza física, né? Ou alguém que seja bom de grana e acabam se dando mal, né? Claro que todo mundo deseja uma bela mulher, ou no caso da mulher, um belo homem, né, para se casar, alguém que tenha uma estrutura financeira. Eu estaria sendo demagogo, né, se dissesse que não. Mas essas não devem ser a prioridade, né? A prioridade deve ser o interior da pessoa. E isso só Deus conhece, né? Às vezes o fruto é belo, é viçoso, é atraente por fora, como aquele no Éden, né? Mas por dentro está cheio de agrotóxicos, né? Cheio de engano, enfim. Alguém disse certa vez, né, que a oração deve ser a primeira opção do dependente, né? E não o recurso do desesperado. O que isso significa, irmãos? Que o segredo está em colocar Deus na frente para que Ele entre com a provisão naquilo que precisamos, a fim de que Ele não precise entrar com a providência posteriormente. Lembra que nós falamos sobre isso num dos vídeos anteriores? A diferença entre a provisão e a providência? Quando nós optamos em orar antes de qualquer atitude ou decisão, Deus provê. Mas se nós não orarmos antes, dá tudo errado, caímos no desespero e aí nós clamamos para Deus entrar com a providência, né? Esse servo orou antes, Deus proveu. Ló não orou antes daquela decisão, né? Quando Abraão deu a ele a opção de escolha, né? Para que direção seguir. Então depois o Abraão teve que interceder para que Deus entrasse com a providência no livramento de Ló, né? Então, meus irmãos, mesmo havendo uma promessa, conforme aí nesse caso da Rebeca, mesmo havendo uma promessa na nossa vida, é necessário a gente orar, né? Apresentar a Deus os nossos propósitos para que todo impedimento caia por terra, né? No livro das Lamentações, quando havia um povo cativo na Babilônia, né? E o tempo do cativeiro já havia sido profetizado, que seria 70 anos, né? Pelo profeta Jeremias. Mesmo assim, o profeta disse, né? Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Esperança do quê? Esperança de Deus entrar agora com a providência, né? Irmãos, quanta gente que está cativo num casamento que não deu certo, porque não orou antes a Deus como fez esse servo, né? E por isso, por a pessoa não orar, Deus não proveu. E agora resta colocar a boca no pó, talvez assim haja esperança de Deus entrar com a providência. Irmãos, notem que o texto diz que o servo nem acabou de orar e a Rebeca chegou para tirar água do poço. E é assim que Deus faz, irmãos. O Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar, né? Me faz até lembrar do Daniel, quando ele teve uma visão e não sabia o significado. Então ele propôs orar a Deus para que entendesse a visão. E o anjo disse que desde que o Daniel propôs no coração entender a visão, o Senhor já enviou a resposta através do anjo, né? Mas é necessário reconhecer que somos dependentes de Deus e isso se dá através da oração, né? E Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Se você descrever como você quer a pessoa que irá se casar, primeiramente temente a Deus, né? Depois os detalhes,
Deus vai na pessoa certa, né? Ela pode estar lá do outro lado do mundo. Então é importante pedir primeiro que seja alguém temente a Deus, né? Bom, a Rebeca chegou e o servo ficou observando, não a beleza dela, né? O texto diz que ela era muito formosa, mas o servo observava o comportamento da Rebeca. Irmãos, depois de orarmos a Deus, nós temos que ser prudentes, né? Atentar para cada detalhe. Vigiai e orai. Orai e vigiai também, né? Se a pessoa ora a Deus para preparar uma esposa ou um marido, e quando vai conhecer os pais dessa pessoa, o sujeito responde com grosseria ao pai ou à mãe, ou qualquer outro comportamento que não condiz à palavra de Deus, sai fora que é fria, né? Se é assim com os pais, se é assim até mesmo com você antes de casar, imagina depois de casar. Então, meus irmãos, pode ser um bombadão ou um violão, né? Não vale a pena por um momento de prazer sofrer por toda a vida, né? Nós temos o exemplo de Moisés, que abriu mão de tudo isso, do gozo do pecado, das ofertas sedutoras do Egito, porque tinha em vista a eternidade com Deus. Pois bem, meus irmãos, e qual foi a qualidade que o servo de Abraão viu em Rebeca? Está aí nos versículos 18 e 19, né? Quando o servo pediu para beber da água que a Rebeca havia tirado do poço, ela deu água a ele e a todos os seus camelos, né? Irmãos, Paulo disse que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, não é assim? Mas ele requer de nós também que façamos o mesmo, né? Além do que ele nos pede. Jesus disse, né, que quando fizermos somente o que nos é mandado, devemos reconhecer que somos servos inúteis, né, e não nos vangloriar. Irmãos, pensa comigo, se você está precisando de contratar uma empregada doméstica, então surgem duas candidatas, né? E você passa como teste para elas lavar uma pia cheia de louça. A primeira candidata lava toda a louça, né, e bem lavadinha, e deixa lá. Já a segunda candidata, né, na semana seguinte, ela lava toda a louça bem lavadinha, porém ela seca e guarda toda a louça, irmãos, ainda que não foi mandado para ela fazer isso. Qual das candidatas você vai admitir? É sobre isso que Jesus está dizendo, né? Que a gente tem que fazer além do que Deus nos manda, além do que nos é mandado. E foi isso que Rebeca fez também, né? Ela fez além do que o servo de Abraão pediu. Enfim, confirmada a escolhida por Deus, o servo agora deveria ir conversar com a família da Rebeca, né? Ela tinha um irmão chamado Labão, o pai dela era o Betuel. Irmãos, esse Betuel era o filho do Naor, né? O irmão do Abraão, ou seja, o pai da Rebeca era sobrinho de Abraão, né? Então o Isaac se casando com a Rebeca estariam todos em família, dando início assim ao cumprimento da promessa, já que todos eram da linhagem de Sete. Outra observação importante, irmãos, é que era costume levar agrados à família da pretendente, né? Uma espécie de dote. E o servo de Abraão chegou lá com pendentes, pulseiras de ouro, joias de prata, vestidos para Rebeca, tudo de precioso para o irmão dela, para sua mãe. Só que antes, irmãos, o servo tinha falado para eles a forma como tudo aconteceu, né? As palavras que ele disse a Deus em oração e como tudo aconteceu exatamente conforme as suas palavras. E diante de tudo isso, a família de Rebeca concluiu: isso é de Deus. É de Deus não pelo lado espiritual, mas pelo material, né? Na verdade, eles cresceram o olho nas joias que o servo levou. Você observa isso pelo contexto, né? O interesse deles em que Rebeca ficasse mais 10 dias com eles, né? Houve até uma discordância, né? Ah, Rebeca vai comigo. Ah, ela não vai. Ela vai. Ela não vai. Até que a família decidiu perguntar para Rebeca, né? E ela disse: eu vou e agora. E aqui, irmãos, tem outra lição muito importante para a nossa edificação espiritual. Deus nos abençoa de todas as formas, né? Materialmente e principalmente espiritualmente. O apóstolo Paulo disse, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então essa família estava diante das bênçãos materiais, né?
que eram as pedras preciosas, as joias, o ouro, a prata, e também as espirituais, a forma como que se cumpriu tudo que o servo disse em oração, né? Mas eles se inclinaram para o lado material. E isso acontece muito em nossos dias também, né? Quer ver um exemplo? Quando o crente quer fazer do corpo, do templo do Espírito Santo, um gibi. Os irmãos sabem o que é gibi, né? Um livro de histórias em quadrinhos, né? Ele enche o corpo de tatuagens. E aí qual é o álibi? Qual o argumento que ele usa? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz que Jesus tatuou na perna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não tem problema algum o crente usar tatuagem. Não é assim, irmãos? Bom, primeiro que o texto se refere a um escrito no manto de Jesus à altura da coxa, não propriamente na coxa, né? E segundo que a pessoa está fazendo vista grossa para o lado espiritual, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É essa a mensagem que a pessoa tem que observar. E da mesma forma diz respeito à mensagem de hoje também, tá bom? Desse capítulo 24. Ela tem um cunho literal, né? É uma bela história contada e também o espiritual. Então cabe a cada um de nós inclinarmos ou para a história em si, ou para o que o Espírito Santo está nos ensinando, que devemos orar para que Deus nos direcione em tudo o que formos fazer, principalmente no que diz respeito ao matrimônio, né? Bom, o texto encerra com um encontro entre Rebeca e Isaac, né? E a união no matrimônio entre os dois, ao se tornarem uma só carne, em conhecer um ao outro diante do justo juiz, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o último versículo, o 67, diz que o Isaac só foi consolado pela perda da mãe quando se casou, né? Quando conheceu a Rebeca. Ou seja, 3 anos depois da morte de Sara, né? A Sara teve ele com 90 anos, ela morreu com 127, ou seja, quando Isaac tinha 37 anos, a Sara morreu. E só aos 40 anos ele conheceu a Rebeca e foi consolado, né? Então já fazia 3 anos que a Sara tinha morrido. E aqui, irmãos, a gente observa o cumprimento de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que chegará o dia em que o homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher, né? Se não for no casamento, será na morte, como foi o caso aqui de Isaac e Sara, né? Ele só deixou a mãe no sentimento quando conheceu a Rebeca, né? Irmãos, está certo que a dor do luto não passa da noite para o dia, né? Imagina, viver 37 anos com a mãe e depois perdê-la, né? Mas a vida segue, né? E a promessa deve dar sequência. E assim também é na nossa vida. Amém, meus irmãos? Espero ter contribuído com a edificação espiritual de todos vocês através do estudo desse capítulo 24 do livro de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 25. Deus abençoe a todos e até lá.